Olá, pessoal, boa noite para os meus amigos mais recentes aqui, apresentadores, a Ana Clara e o Marcelo, é isso? Acertei? Isso mesmo. E é uma alegria para mim poder estar com vocês hoje aqui. E todo o pessoal também da equipe que está acompanhando a gente aqui, e vocês que estão vendo a gente, e outros que verão depois essa conversa, esse bate-papo. Meu nome é Eliel Leonardo, Leonardo é sobrenome, não é segundo nome. Eu sou pastor da Assembleia de Deus aqui em Guarulhos atualmente. Já tive a oportunidade de estudar num seminário de tempo integral em Atibaia. Já servi um tempo como pastor na Alemanha, na cidade de Munique, no sul da Alemanha, e também um tempo na cidade de Atibaia. Mas essencialmente minha experiência assim, de trabalho como pastor, eu acho que onde eu fui efetivamente pastor foi em Atibaia, viu, Marcelo? Mas aqui em Guarulhos, praticamente ao longo de toda a minha vida, eu sempre tive mais auxiliando, né? E eu tenho feito isso ao longo de muitos anos. Eu acho que a princípio é isso. E como diz o gaúcho, estou por vocês. É isso. Pra gente trocar uma ideia e bater um papo que espero que seja bem legal e interessante, não só para nós, mas também para quem vai estar vendo. Espero que em alguma medida seja útil para toda a turma, para todas as pessoas que vão ter a oportunidade de ver a gente nesse espaço e nesse tempo especial que a gente tem aqui agora. Sim. Pastor, nós aqui no programa, a gente sempre valoriza muito a história dos nossos convidados, né? Porque cada um tem a sua história, tem suas experiências e conta para nós, né? Para toda a nossa audiência, nossos amigos e amigas. A sua família, ela já vem de uma orientação evangélica? Na sua infância, você já teve essa orientação, essa formação? Conta para nós como é que foi essa sua trajetória na sua infância. Se foi aqui mesmo em São Paulo, como é que foi tudo isso? Pois é, eu acho que eu tenho uma experiência assim, vamos dizer, a grosso modo, um tanto quanto clássica. Assim, digo isso porque eu tenho sim origem evangélica por parte da minha mãe, mas o meu pai vem de uma família católica. Aliás, o meu pai passou por uma situação que eu diria também clássica, que muita gente passou naqueles tempos. Isso era mais comum acontecer, talvez na década de 60, 70, pessoas que se tornavam evangélicas, protestantes, eram às vezes convidadas a se retirar de casa, né? Meu pai, aconteceu isso com ele era um dos mais velhos da casa dele, e quando ele estava com a roupa toda pronta, o pai dele falou assim: não é bem assim, né? Você pode ficar aí, tá? Mas o meu pai vem de uma família católica, e por parte de mãe que é o pessoal de linha protestante. O meu bisavô, por parte de mãe, era italiano. Ele chamava Fidele Baroni. Eles se fixaram. Ele, inclusive, faleceu numa cidade do interior chamada Piraju. E quando ele morreu pouco depois da Revolução de 32. Piraju é uma cidade próxima da divisa com o estado do Paraná. Tem um rio importante lá, que é o Paranapanema e tal, eu ouvi dizer que ele ficou muito triste de ver, assim, carroças passando com cadáveres, assim, fruto dos embates que teve entre São Paulo e Paraná, em 32, e logo depois ele faleceu. Ele era relativamente novo, né? Tinha 67 anos. Nasceu numa cidadezinha pequenininha no sul da Itália, uma cidadezinha chamada Fiumefreddo Bruzio, da província de Cosenza, na Itália. E ele se converteu no Brasil. Meu bisavô casou numa igreja presbiteriana independente em 1913. É uma coisa muito louca, né? E assim, os meus avós, por parte de mãe também, né? Que no caso a minha avó, que é a dona Cacilda Baroni, que é a filha do Fidele Baroni aí. Eles se casaram, acho que na década de 30, aqui em São Paulo. Os meus avós foram um dos primeiros crentes da Assembleia de Deus na capital paulista.
Então, eu até brinquei que eu estudei num seminário depois, eu tive o privilégio de estudar num seminário integral, de linha conservadora não pentecostal, e às vezes eu brincava com os meus amigos, eu dizia que eu estava voltando às origens, né, do meu bispo, porque eu sou de origem de uma igreja pentecostal, porque quando eu nasci meus pais já eram da Assembleia de Deus. A gente conversando um pouquinho aqui nos bastidores que a Assembleia de Deus tem uma fama de ser uma igreja rígida em relação a questões de usos e costumes, principalmente geralmente tem a ver com a mulher, viu, Ana Clara? Tipo, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Teve uma época que era tipo tipo assim, e pior que tem textos que falam tão claramente sobre isso, né? Contra esse tipo de postura. Mas isso é muito comum ainda infelizmente, em muitos lugares ainda. E às vezes coisas dessa natureza que não tem uma fundamentação, uma sustentação na Bíblia, na Palavra de Deus, às vezes essas coisas chamadas de tradições, os costumes, elas acabam prevalecendo sobre a fé e acabam fazendo a fé ser uma coisa assim que não tem nada a ver com a realidade, né? Porque se eu pudesse resumir a fé cristã, eu diria que a fé cristã é o relacionamento com a pessoa de Cristo, ponto. E não tem nada a ver com coisas dessa natureza que a gente está falando, com tradição ou coisas dessa natureza, né? Então, eu acho que isso é um pouquinho, assim, da minha história. Quando eu nasci, meus pais moravam no Parque Novo Mundo, em São Paulo, é um bairro bem próximo aqui. Depois a gente veio para Guarulhos, uma situação de família que acabou trazendo a gente para cá. Eu era bem criança ainda. Morei durante muito tempo ali na Vila Barros. Fiz prezinho na Vila Fátima, que era o único que tinha perto de casa ali, numa pracinha que tem até hoje ali. Depois, como eu nasci no final de maio, foi difícil para meus pais colocarem na escola na época certa, mas eu consegui. Eu estudei numa escola que era recém-inaugurada ali, no quarteirão de trás de onde minha mãe vive até hoje, lá na escola Roberto Alves dos Santos. Estudei lá aos 8 anos e depois fiz o colegial em outro lugar e tudo mais e seguiu por aí. E hoje você, quer dizer, dentro de toda essa formação, conta um pouco para nós, né, o quanto o seminário, porque você fez um seminário de período integral, né, que eu tenho certeza que teve uma formação muito, muito, muito robusta, muito boa. E como é que foi essa sua experiência de seminário? O quanto isso foi importante para aquilo que você é hoje? Pois você falando, eu escrevi aqui as 3 ênfases do seminário onde eu estudei. Baseado no livro de Esdras. Esdras é um escritor das escrituras dos judeus do Antigo Testamento, e ele é um escritor do chamado pós-exílio, como que eu poderia simplificar, assim, quando a gente fala pós-exílio, que raio de pós-exílio é esse? É que o povo de Israel é assim, né? Eles, quando eles saem do Egito, eles vão conquistam a terra. E por conta, vamos dizer assim, Deus fez promessas de bênçãos e de maldição se eles não andarem nos caminhos deles, e Deus falou assim, olha, se vocês não andarem no que eu falei, o juízo vai vir sobre vocês. Teve dois exílios, né? Clássicos, assim, o pessoal como eu gosto muito daquela síntese dos primeiros 3 reis de Israel, que fala assim que Israel teve 3 reis de fama. O primeiro foi Saul, sem coração. O segundo foi Davi, todo o coração. Mas Salomão dividiu o coração. E quando Salomão morre, os filhos dele dividem o reino. Jeroboão e Roboão, né? Então Jeroboão, se eu não estou enganado, se o Alzheimer não está falando, ele lidera as 10 tribos no Reino do Norte e Roboão as 2 tribos no Reino do Sul, com sede em Jerusalém e Samaria.
E o que acontece? Quando Deus começa a falar que vai trazer juízo para eles, o pessoal do Reino do Sul fala assim: isso vai acontecer com Israel, que tem sede em Samaria. Eles não têm nem a religião certa, eles fizeram um bezerro para adorar, eles não têm um local certo de adorar e tudo mais. E o juízo é em 722 com o Reino da Síria. Mas depois, quase 100 anos depois, o juízo de Deus vem sobre o Reino de Judá também, pelo rei da Babilônia. E Esdras é um cara desse pós-exílio. Ele fala com o povo de Israel num período onde eles estão reconstruindo a nação. Depois de tempos áureos, porque os tempos da liderança de Davi e Salomão foram tempos maravilhosos, né? Que ficou na memória do judeu daquele tempo e até hoje. Qualquer pessoa que lê a Escritura sabe que foram tempos muito especiais. E de volta até então Esdras, que é um dos escribas que comanda esse ressurgimento da nação de Israel naquela ocasião. Em Esdras 7:10 está escrito assim que Esdras tinha disposto o coração. Eu vou ler que é melhor, né? Bom, aqui Esdras 7:10. Esdras 7:10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Então, baseado nessa ideia de buscar a lei do Senhor, cumprir e ensinar, o seminário baseou nessa ênfase do trabalho de Esdras a visão do seminário de estudo vida, ministério. Tá. Então, por exemplo, por conta disso, era capaz de alguém que na área acadêmica ia muito bem e não se formar como aluno do seminário por causa dessa ênfase. É por causa disso que esse seminário, embora era, e acredito que ainda é, critério para estudar lá, ter o 2º grau completo e o curso é de nível superior, a escola nunca buscou ter o reconhecimento do MEC para poder manter isso. Porque não dá para manter isso numa escola com reconhecimento pelo MEC. Né? Porque não tem como manter isso como critério para alguém se formar numa escola. Né? Vida é ministério, né? É estudo, é academia. O MEC está interessado na questão da academia. Por isso que eu validei meu diploma de teologia alguns anos depois de ter estudado lá na Palavra da Vida, no Mackenzie. Né? Aliás, pensei que ia ser uma bala, porque eu estudei, mas que nada, pastei para fazer a validação no Mackenzie, porque foi uma grata surpresa assim, ser desafiado de novo academicamente, claro que numa intensidade menor e tudo mais, mas como era um curso de validação, eu imaginei, vai ser uma besteirinha e tal, mas foi uma experiência muito legal validar o diploma lá, também nessa área de academia, até de comparar visões das escrituras, porque a perspectiva que os presbiterianos têm de Bíblia e teologia, a grosso modo, assim, vamos dizer assim, contrapõe, por exemplo, com a visão dos batistas. O seminário onde eu estudei, embora seja de linha conservadora não pentecostal, mas é composto na sua maioria dos professores e tudo mais de batistas, né? Embora tenham pessoas de outros contextos de fé também.